Olá, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez é uma alegria muito grande podermos estar juntos para estudar o Evangelho de Jesus, para podermos aprender um pouco mais com essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que nos consola, nos esclarece, nos traz muita alegria e traz muito conforto ao nosso coração. Para mim é um prazer imenso poder estar junto com você compartilhar do seu tempo, da tua vida, para junto comigo estudarmos esse evangelho, refletir sobre os seus ensinamentos e para que possamos estar unidos pelos laços da boa energia, das boas vibrações, ainda que à distância, mas vibrando imensamente por esse nosso planeta Terra maravilhoso e a todos que a ele estão ligados e precisam de uma mensagem de carinho, de uma energia boa para continuar trabalhando, para continuar vivendo, continuar nessa existência em busca de evolução, em busca de aprimoramento, de ser um homem, uma mulher de bem, melhor, lapidando esse nosso coração e refletindo Jesus sobre nossas vidas, trazendo as energias e vibrações do mais alto para que possam nos abençoar e proteger sempre. O tema escolhido para a noite de hoje está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a alegria da prece. O capítulo 27, antes que a gente comece a falar justamente da alegria da prece, gostaria de refletir um pouco a respeito da pedagogia que Kardec utilizou no Evangelho segundo o Espiritismo, bem como a que ele utilizou em todas as obras da codificação espírita. O capítulo 27 é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí você pode até me perguntar, mas Jefferson, existe o capítulo seguinte, que é a coletânea de preces espíritas. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, na ideia principal, na concepção principal do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27 fechava o Evangelho segundo o Espiritismo e Kardec, por talvez ali um certo pedido das pessoas que frequentavam a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, que vinham das mais variadas e diversas religiões e costumes filosóficos e científicos, talvez pedissem a ele, Kardec, falta para essa doutrina uma forma de orar, uma forma de entender melhor na hora de comunicar-se com o Altíssimo, com Deus, falta ali um padrão que às vezes a gente já tem na catequização da religião de vários anos, de muito tempo. E aí Kardec tinha um livretinho das coletâneas de preces espíritas, preces muitas vezes ditadas pelos espíritos para as mais variadas tipos de solicitações. E aí Kardec anexou na edição, ao final do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces espíritas. Mas o que eu queria pensar aqui, nessa pedagogia de Kardec, é o porquê que isso ficou para o final. Por que que a prece ficou para o final se ela é tão importante para todos nós, se ela é tão valiosa para o nosso dia a dia? E a gente vai entender dentro da filosofia de Kardec que era preciso, nessa pedagogia reformadora do ensinamento, que era preciso que durante todo o Evangelho pudéssemos aprender quem somos, de onde viemos, por que a gente está aqui, para onde vamos. Por isso Kardec começa ali com as revelações, trazendo como que o costume religioso chegou até nós, os seres humanos aqui da Terra encarnados, como ele foi construindo ao longo do tempo, esse estudo da religião e da fé foi sendo construído ao longo do tempo, como Jesus preparou o caminho para estar aqui, como Jesus preparou o caminho futuro que chegaria e como a doutrina espírita vem consolar e esclarecer. Ele também explica a respeito do porquê sofremos, quais os motivos dos nossos sofrimentos e a justiça que é incluída nesse sofrimento, dando sentido e razão para o sofrer. Ele também vem trazer as bem-aventuranças, mostrando que é preciso ser alegre, que é preciso também sofrer, mas que é preciso também ser humilde, pacífico, brando. Vem também trazer que a caridade é o caminho da salvação, a mãe de todas as virtudes, e que é através dela que encontraremos o caminho correto, da felicidade e também do paraíso.
vem trazer também que já é chegada as horas da regeneração, que o mundo se transforme, a sociedade também vem se transformando e somos nós trabalhadores da última hora. Também diz para não apagarmos as nossas obras ou colocar o esforço das nossas atitudes sobre coisas que não têm sentido, colocando a nossa candeia debaixo do alqueire. E vem passando por tantos outros capítulos importantes no Evangelho, até chegar, vai passar também, antes de eu chegar nesse capítulo, por pedir e obtereis, nos mostrando que é preciso bater a porta para que a porta se abra, que é preciso saber pedir para ser atendido. E aí a gente chega, né, a gente vai falar também, né, na verdade, de graça dai, de graças recebei, né, que é preciso dar para receber. E aí sim, agora que chega nesse que eu disse, né, que é preciso pedir para receber. Então, aí que vai chegar no final para essa coletânea de preces espíritas, aonde nós vamos aprender ali ou ter um caminho para a oração. Então, por que Kardec não colocou essas orações no começo? Porque era preciso primeiro ensinar ao homem a ser humilde, a ser brando, a empenhar as suas forças em algo que o elevasse, a mostrar para ele que a caridade era o caminho e não o egoísmo, pelo contrário. Era preciso ensinar o homem que ele fosse um homem melhor antes de poder pedir. Por isso, pedir e obtereis ficou para o final, por isso a coletânea de preces espíritas ficou no final, pelo menos no meu entendimento, como alguém que quer estudar Kardec cada vez mais, quer aprender cada vez mais nessa doutrina, assim eu enxergo a pedagogia kardeciana, que eu sou apaixonado por essa pedagogia e essa forma de ensinar que Kardec utiliza e os espíritos, por seu intermédio, vão codificando essa doutrina maravilhosa, a várias mãos, é claro, não dá também para deixar aqui somente para Kardec, afinal ele foi ajudado por espíritos dos mais diversos e muitos reconhecidos por nós ainda, quando encarnados, como seres muito superiores, que passaram aqui por essa terra. Dentre esses espíritos, tem um que chama a atenção, porque ficou pro finalzinho um texto dele, apesar que ele passa quase por todo o Evangelho, não tem texto do Evangelho que não tem uma pitada dele, ou talvez um capítulo que não tem um texto específico dele, mas que era conhecido por nós, por ter uma fé muito viva, por acreditar muito no Cristo e por consequência em Deus, chamado Agostinho, ou Santo Agostinho, que tem tantos devotos, principalmente aqui no Brasil. E a alegria que vem da prece é um texto de Santo Agostinho, que foi colocado aí na instrução dos Espíritos, do Pedi e Obtereis, depois da gente já ter passado por todo o Evangelho e aprendido tantas coisas, mas que vem depois das preces inteligíveis, vem depois da ação da prece, vem depois da eficácia da prece, da qualidade da prece, ou seja, quando a gente chega nesse momento, nós já sabemos o porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, o porquê que a gente sofre, qual a justiça do sofrimento, qual o caminho para parar de sofrer, o que a gente tem que fazer para alcançar a salvação. Então, depois de tudo, Santo Agostinho vem nos coroar com a alegria da prece. Antes de eu ler esse texto do Santo Agostinho, eu quero fazer outro ponto introdutório dessa palestra, da onde vem esse costume de rezar. Sempre que eu pergunto isso, quando tem público respondendo, e talvez vocês me respondam aí no chat, quem vai assistir no YouTube, mas vocês podem responder uns para os outros na Casa Espírita, onde está passando o vídeo, né? Aqui eu gravo para o Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Corumbaíba, minha casa mãe, minha casa onde eu nasci, mas é claro que esse vídeo pode ser usado depois para tantas outras casas, mas você pode responder aí um para o outro, de como que você aprendeu a rezar. Alguns vão responder que pela mamãe, outros pela vovó, pelo vovô, pelo papai, pelos irmãos, irmão mais velho, outros na escola, outros na igreja, cada um num lugar. Mas onde será que o homem aprendeu a rezar? Por que será que o homem voltou os olhos para o alto e pediu e implorou algo para Deus ou para a força criadora do universo? De onde será que isso saiu? Primeiro é preciso entender que o homem voltou seus olhos para Deus por necessidade. Afinal, você vai observar nos costumes e nas tradições bíblicas que são relatadas, né, no Velho Testamento, por exemplo, que o homem voltava seus olhos para Deus na necessidade. E por várias vezes ocorreu necessidade.
Por muitas vezes o homem precisou de Deus, precisou de um fôlego, de um suspiro, de algo para o animar a continuar na progressão, ou mesmo ele precisou de algo mais imediato, de uma salvação ou de um socorro. Então o costume da prece, ele vem muito ligado à necessidade. E aí foi propagado, é claro, por tradições, por costumes, pela comunicação de um para o outro, do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para os netos, e por aí vai. Só que o costume da fé, ele vem primeiro da necessidade. Assim como veio o costume de quase tudo que a gente tem na Terra. Porque o fogo veio da necessidade de cozinhar os alimentos, né, de cozer os alimentos e de comer algo melhor e também de proteção e iluminação. As casas vieram da necessidade de se abrigar da chuva, do sereno, do frio, dos animais perigosos. A própria comida, né, o desenvolvimento da comida, da agricultura, da caça e da criação, veio também da necessidade da fome. Assim como o suspiro, o sopro, né, o puxar do ar vem da necessidade de respirar dos seres humanos. Então, tudo que a gente vai criando aqui na Terra vem da necessidade. Primeiro a gente cria a dor, né? A gente encontra e descobre a dor, depois a gente resolve uma cura para essa dor. Então, esse costume da fé provavelmente vem disso também, de eu precisar de algo que a gente não enxerga, ou que não está presente materialmente, para explicar muitas das coisas que temos aqui na Terra, ou que acontecem aqui na Terra, que sem a criação de um Deus, sem o universo sendo criado por uma força divina, ficaria muito difícil para ser explicado até mesmo nos dias atuais. E através da doutrina espírita a gente vai aprender até mais que muito do sofrimento daqui da Terra ficaria como injustiça divina se não existisse uma justiça superior que equilibra o cosmos, um karma que equilibra o universo, onde tudo que fazemos iremos colher, seja nessa ou noutra encarnação. Então, mais precisamente, podemos colocar a prece como uma expressão da fé para acalmar os corações daqueles que sofrem e choram. Mas Jefferson, eu só faço prece para agradecer, eu sou muito feliz por tudo que eu tenho. Que bom, mas 99% de nós fazemos prece porque sofremos, porque choramos, porque precisamos de amparo e auxílio. Muitas das vezes nos esquecemos mesmo de fazer oração para agradecer, ou quando a gente está feliz, a gente lembra mais de Deus naquela hora que a gente precisa. E Ele não julga, não nos julga por isso, Ele nos atende, porque é um Pai que nos ama, como nos ensinou Jesus. Então, Santo Agostinho vem trazer nesse texto, eu tomo permissão aqui para ler, dizendo assim: Vinde vós que desejais crer, os espíritos celestiais vêm vos socorrer e anunciar sublimes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Então vamos pensar nesse primeiro trecho. Vinde quem quer crer, ou seja, aquele que quer acreditar. Eu não preciso provar para esse cara, ele quer acreditar. Então eu não preciso saber se Deus existe, se Deus é um homem, um velho, um sábio, se é uma força da natureza, se é uma energia, se é uma mulher, não interessa. Ele quer crer, ele não está distinguindo aqui quem vai escutar. Ele quer fazer a oração porque ele acredita que alguém ou alguma coisa ou uma força está ouvindo. E aí ele diz, os espíritos celestiais vêm vos socorrer e anunciar sublimes coisas. Por que ele diz os espíritos celestiais e não Deus? Porque pensa comigo que é mais fácil para o homem ter reflexo no homem. Então é muito mais fácil para eu entender que um médico vem me socorrer do que algo que eu não sei qual é a forma ou qual a natureza. É muito mais fácil eu materializar as coisas. Por isso Jesus ensinava por parábolas, e as parábolas na maioria das vezes eram anedotas a respeito da lida do campo, do homem, da agricultura, do costume religioso e social daquela época, porque era mais fácil entender dessa forma. Também Santo Agostinho vem nos explicar que os espíritos vêm socorrer. Quem são os espíritos? São seres que já encarnaram aqui ou em algum outro lugar que nesse momento habitam o mundo espiritual na sua forma verdadeira, na forma de espírito. Porque nós, enquanto encarnados, habitamos também o mundo espiritual, visto que a Terra
é um mundo da criação e está presente na criação, e Deus, por ser onipotente e onipresente, está em tudo e tudo está nele, sendo que nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então são seres que nos ajudam. E eles vêm anunciar sublimes coisas. Independente do teu sofrimento, ele vem dizer coisas boas. E aí Deus, que ele diz, abre os tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Ou seja, Deus está entregando os tesouros dele para nós, que a ele vem crer, sem julgamento, sem preconceito, sem preposições. E ele continua, incrédulos, aí ele adverte, se soubesseis quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e a prece. Ele quase ele está ali fazendo um soneto, né? Ele está declamando. Como são comoventes as palavras que saem da boca no instante da prece. Como são comoventes as palavras que saem da boca no instante da prece. Olha o que Santo Agostinho está dizendo. As palavras que saem da boca são comoventes. Guarda esse pedacinho. A prece é o orvalho divino que destrói o mais intenso calor das paixões. A prece é o orvalho divino que destrói o calor das paixões, o mais intenso calor das paixões. Guarda esse pedacinho também. Filha primogênita da fé, leva-nos pela senda que conduz a Deus. A prece leva até Deus. No recolhimento e solidão, encontrai-vos com Deus. Para vós já não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós isso é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e percorre esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos ignoram. Olha o peso das palavras de Agostinho até esse pedaço do texto. Porque a nós foi ensinado tudo, já estamos no final do Evangelho, mas não é só isso que ele quer dizer. Já tivemos aqui apóstolos, já tivemos Moisés, já tivemos vários profetas, várias revelações, já tivemos o próprio Cristo e agora temos uma doutrina que consola e esclarece. Já está na hora de entender que somos fagulhas divinas, centelhas da criação e em nós habita luz e essa luz precisa resplandecer ao universo, porque a nós é permitido conhecer a imensidão deste universo. Só nos falta fé e vontade. E aí ele diz que palavras são as mais lindas palavras, as mais comoventes, saem da boca no momento da prece. E aí alguém sempre pergunta, como eu devo orar? Porque foi perguntado a Jesus, devorar nas sinagogas, devorar no meu lar, devorar com palavras bonitas. E aí ele diz que a oração mais fervorosa é aquela feita do fundo do coração, não é a do fariseu, não é a do saduceu, é a do plebeu lá que fez a prece mais fervorosa, que rezava de cabeça abaixada, porque sabia, falava para Deus assim, Senhor, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu sou um cobrador de impostos, um publicano, e que eu descumpro a lei mosaica, a lei divina, mas tende piedade de mim e serei salvo. Dize uma palavra e eu serei salvo. Essa é a prece mais fervorosa, a prece que sai do coração, sem estar lá decorado, porque muitas das vezes não quer dizer que a prece decorada não tenha ali o seu valor, claro que ela tem, só que não adianta eu decorar o Pai Nosso mais belo e declamá-lo frente a uma multidão, se em meu coração eu não tenho amor. Se em meu coração eu não vivo o preceito do Cristo, de nada adianta eu declamar orações belas se eu não tenho o desejo de caridade de iluminar esse nosso mundo e a minha vida. De nada adianta, porque são só palavras vazias que saem pela boca. Mas dos olhos não transcendem as luzes do meu ser, não espelham a luz que vem de Deus. O meu coração não está cheio e aquecido do amor e da felicidade que é ter Deus na minha vida. Não tem alegria essa prece. Agora, se eu faço uma prece, um Pai Nosso, que seja, uma Ave Maria, o que eu quiser, mas com o coração cheio de luz e paz, com certeza eu resplandeço felicidade para o universo e recebo em contrapartida a luz divina que habita tudo e todos, porque eu estou aberto para isso. E eu
Hoje, o dia todo, quando eu pensava em como gravar essa palestra, o que eu ia falar, já tinha lido o Evangelho algumas vezes, por sinal, já fiz essa palestra em outros tantos lugares variados, mas uma música não saía da minha cabeça, e é uma música mariana, né, uma música católica, que eu ouvia quando criança, ainda muito bebezinho, que tocava, não lembro se era no carro do meu avô, se era na igreja, mas eu ouvia, que fala que Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que te chamava de minha mãe. E essa música ela conta de a gente chegar em casa e se prostrar a orar, ali no silêncio, na infância de uma criança que não sabe ainda o que falar, mas que vai lá e faz a prece, chamando a mãe de Jesus de sua própria mãe. Ela não saiu da minha cabeça, acredito que por esse motivo, para lembrar que a alegria da fé está em saber que quem nos ouve nos ama de uma infinita forma e torce para o nosso sucesso e para o nosso futuro e para sermos homens e mulheres melhores. Deus nos ama infinitamente, mas se não pudermos fazer a figura dele em nossa mente, porque não ouvimos e talvez demoraremos a entender de fato o que é Deus, o quem é Deus e como essa energia fundou e criou toda a criação e para que ela fez, talvez ainda somos muito pequenos, que possamos figurar então em seres que aqui estiveram conosco carnalmente, em Jesus, o maior amor que andou por essa terra, que nos recebeu aqui na criação desse universo, na criação dessa terra, perdão, estava aqui presente, nos recebeu aqui, quando aqui chegamos, ainda desolados, com a sensação de paraíso perdido, e prometeu que nos ensinaria o lugar e o caminho, qual trilhar para sermos salvos, para evoluirmos. Se não pudermos figurar em Jesus por acreditar que ele era muito evoluído e a gente ainda não o alcançou, figuremos em Maria, que é uma mulher que foi escolhida para carregar no ventre junto a José, que era seu esposo, a família que recebeu Jesus como filho. Figuremos no artesão e na pequena mulher que morava ali, né, em Nazaré. Se não pudermos aí fazer figura nesses dois seres, façamos figuras em seres que estão mais perto da nossa realidade. Em Chico Xavier, que foi um grande médium que tanto amou as pessoas e fez o bem por esse nosso Brasil mineirinho. Ou em Eurípides Barçanufo, outro mineirinho que tanto nos amou, em Bezerra de Menezes, esse médico dos pobres, apóstolo da caridade, que deu de si para trazer amor e consolo às pessoas. Se não pudermos colocar nessas pessoas, coloquemos em alguém que está mais pertinho, na nossa avó, no nosso pai, na nossa mãe, que talvez já esteja do lado de lá, que eles nos abençoem, assim como eu sempre coloco na figura do meu avô, para que ele interceda junto ao meu querido e amado mentor Francisco, a Deus e a Jesus, para que eles levem as minhas preces até ele, porque eu não me considero ainda digno de falar diretamente com Cristo. Acho que eu sou muito pequeno ainda para isso, para falar diretamente com Deus, mas aí eu tenho meus intercessores que vão pedindo aos intercessores deles até que a minha prece alcance o mais alto. O como fazer, o quando fazer, independe. Eu não preciso ter uma prece pronta, nem um horário específico, mas se eu preciso disso para ter disciplina, que eu faça. Que eu use uma prece pronta, que eu use um horário marcado para ter disciplina, se eu só sei fazer assim, mas que eu faça com o meu coração. Que eu faça com a minha alma, com o meu espírito, essa prece, para que ela possa romper os céus. Maria falou, né, que tudo passa para Chico, porque afinal todo sofrimento passa, e que se eu interceder e rogar a ela, e rogar a Deus, e rogar a Jesus, seu Filho, as nossas orações vão alcançar o mais alto, porque isso é um compromisso chancelado por ela, por Jesus e por todos os espíritos amigos que nos acompanham. Isso aí em várias palestras a gente escuta, o quanto Bezerra ajuda os necessitados, aos doentes, mesmo já estando há vários anos, podendo alçar planetas e lugares em situação muito melhor do que a Terra, e ajuda a gente aqui por amar ao próximo, por caridade.
Então, o que pedimos, como fazemos, não faz muita diferença. O que faz diferença é o que carregamos no coração, o que carregamos na alma, o sentimento que temos. E Agostinho vai continuar dizendo: avançai, avançai pelos caminhos da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o barulho confuso e os ruídos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes ternas e suaves dos serafins, mais delicadas que as brisas matinais quando brincam nas folhagens dos bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem jamais poderá definir tamanha felicidade. Tão imensa penetra por todos os poros, tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe ao orar. Benignas vozes, extasiantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Ou seja, o português, as línguas da terra não saberão exprimir a alegria que vem da prece, mas é possível senti-la pelos poros da pele, pela brisa da manhã, pela inspiração motivadora que uma prece de coração entregue nos traz. Seja no momento do sofrimento, da agonia, da aflição, no momento da alegria, que saibamos voltar o coração ao alto e agradecer a Deus. Como a gente fala com as pessoas que a gente ama? É usando aquele português mais correto, as figuras de linguagem necessárias? Não, a gente fala com as pessoas que a gente ama com ternura, com tranquilidade, sem se preocupar se está sendo entendido com o português mais correto do mundo ou se está conjugando o verbo da forma mais correta. Se com quem a gente ama aqui na terra é assim, imagina com Deus. Podemos falar com Ele com a maior naturalidade possível. Afinal, Ele é nosso Pai, nosso Criador e nos ama imensamente. E aí Agostinho vai continuar e diz: e também vós, orais a exemplo do Cristo, conduzindo a cruz ao Golgotá, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passam na alma dele. Embora vergado por um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial junto ao seu Pai. Então, independentemente do sofrimento que tenhamos, façamos a nossa oração com alegria, com fervor, com amor no coração, porque independentemente do sofrimento, sabemos que as compensações futuras valerão cada esforço, cada gota de suor, porque afinal a maioria do sofrimento que a gente tem, ou quase todo, 99% dele, vem das nossas próprias atitudes. E para finalizar o nosso estudo, para ir já caminhando para o final, eu digo, tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. Porque se a gente pede mais paciência, Deus não envia mais paciência. Ele envia mais problema para que a gente aprenda com a nossa própria mão, com as nossas próprias pernas, nossa própria força de vontade pelo livre-arbítrio, a ter mais paciência, a enfrentar melhor os obstáculos. Da mesma forma, quando eu peço mais dinheiro, eu ganho mais trabalho, que é a forma correta, a forma com justiça, a forma leal de conquistar mais dinheiro. Então, quando a gente for pedir as coisas para Deus, nós não podemos reclamar as coisas que nós ganhamos. Muitas das vezes as nossas reclamações estão ligadas às coisas que nós mesmos pedimos, seja ao se preparar para encarnar, ou seja durante as preces aqui encarnado. Muitas das vezes pedimos algumas coisas e quando recebemos não entendemos a forma que Deus nos entregou. Porque aquela história de que Deus escreve certo por linhas tortas não quer dizer que Deus está ali traçando um caminho reto para a gente seguir na nossa vida torta que a gente segue. Quer dizer que Deus nos entrega o que a gente pede, mas da forma correta, da forma com que a gente vai valorizar a conquista. Porque afinal, não tem aquela história que o dinheiro fácil vai fácil? Então se ele nos entregasse uma fortuna sem nos ensinar a trabalhar e valorizar o suor, muito provavelmente nós estaríamos de novo entregues ao pedido de pedir mais dinheiro ainda, porque nós não aproveitamos aquele que veio. Da mesma forma a paciência, da mesma forma a caridade, quando a gente pede assim, ó, Deus me ajuda a evoluir, me faz
me arrepender dos meus erros, ele está nos dando a oportunidade de pedir perdão. Então a gente vai ver mais ainda aquelas pessoas que a gente precisa pedir perdão para a gente poder pedir. Da mesma forma, se ele me falar, se eu pedir, ensina-me a perdoar, vamos nos encontrar várias vezes com aquelas pessoas que a gente tem que perdoar. E aí a gente costuma fazer o quê? Virar a cara, fingir que não está vendo, ou simplesmente dar de ombros e não entender que a oportunidade do resgate está batendo a porta, a oportunidade da caridade está nos implorando, assim, ó, me enxerga, porque você pediu e agora está obtendo. A alegria da prece vem do coração alegre, vem de estar bem, estar em paz, para que eu possa resplandecer ao universo todas as luzes que o universo envia sobre mim. Que possamos, cada dia, cada hora, cada instante, cada segundo, abrir os olhos da carne, mas os olhos do espírito, para entender tudo que a vida nos envia, ser gratos por cada situação, por mais perverso ou obstáculo possa parecer. Que possamos estar em paz com nós mesmos, que possamos alegria, que essa alegria possa estar presente em nossas vidas pelo nosso esforço, por enxergarmos ela em nós e por sermos gratos por toda oportunidade que a vida nos traz, seja ela fácil, difícil, seja ela leve ou pesada. Os nossos ombros são fortes e o fardo que Jesus preparou, que Deus enviou, ele é compatível com a força que nós conseguimos carregar. Que Deus, Jesus, possa nos abençoar cada dia mais. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com cada um de vocês e que esses encontros, mesmo que à distância, possam acontecer outras tantas vezes, pois isso traz muita alegria ao meu coração e em minhas preces eu sempre agradeço a Deus por ter vocês aí desse lado. Um beijo em cada coração e até nosso próximo encontro.